Bom, em primeiro lugar, então, boa tarde a todos, né? Hoje é o nosso segundo webinar relacionado ao Seminário de Direito Cooperativo da Região Sul. Hoje o nosso tema são os impactos laborais das medidas provisórias. O nosso Seminário de Direito Cooperativo da Região Sul, ele já é uma iniciativa, né, que já está na sua quarta edição. Nós já percorremos os 3 estados da Região Sul, e o nosso intuito, né, com esse evento sempre foi tratar de temas que são temas do interesse aqui, né, da região sul. Esses temas, o nosso primeiro webinar foi relacionado com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi um tema que teve bastante interesse, né, por parte dos nossos operadores do direito aqui da região. E o segundo tema mais pontuado da pesquisa que nós fizemos a respeito dos interesses, né, dos juristas aqui da região sul, foi justamente o tema que nós vamos trabalhar hoje, que são a questão dos impactos laborais das medidas provisórias. Então, na nossa abertura aqui do evento de hoje, né, estão presentes o presidente Virgílio, né, o presidente Virgílio Pérez, presidente da OCERGS, o presidente Ricken, da OCEPAR, e o doutor Gilson está aqui presente, o doutor Gilson Flores está aqui presente também, representando o nosso presidente da OCESC, né, o doutor Suzin. Então, nesse primeiro momento aqui, eu gostaria de passar a palavra, né, ao doutor Virgílio para fazer sua saudação, depois ao presidente Ricken, né, para a gente fazer uma primeira saudação aqui aos nossos participantes, né, em nome das organizações estaduais. Então, doutor Virgílio, a palavra com o senhor. Boa tarde a todos, a todas, profissionais da área do direito, que muitos anos aprendi lá em Minas Gerais, quando estava lá no SEBRAE, dando uma aula de cooperativismo, de pós-graduação. Perguntei no primeiro dia de aula, o que é uma cooperativa? Ele disse assim, é um trem, aí me deu trem, sim, e esse trem tem 2 trilhos. Essa é a lição que eu tiro da definição mineira do cooperativismo. O trilho, que o cooperativo vai bem quando tiver um bom direito, bom estatuto, boas normas e contabilidade ajustada. Essa cooperativa vai para frente. Evidentemente, sob o ponto de vista da arrancada dela. Depois, no mercado e a gestão e a governança vai melhorando o processo. Saudações a todos, sejam bem-vindos. Não estamos fisicamente, mas espiritualmente saudando vocês. O tempo nos permite desse jeito, mas estamos muito felizes porque vocês estão tratando o tema e estão cuidando diuturnamente a questão da aplicação da legislação cooperativista, notadamente a nossa 5764, que no ano que vem, doutor Mário, em teu nome, saúdo todos os participantes desse evento, já são, veja aí, 68 participantes. Parabéns a todos que se ligam nessa união, profissionais da uma área tão bonita que é o direito cooperativo, especialmente na área do direito, mas especial direito cooperativo. E vamos festejar no que vem 50 anos. Então, a nossa legislação cooperativista, durando 50 anos, é uma exceção das regras das legislações brasileiras, né? Tão bem feita como ela foi, tendo como coordenador geral o Valmor Frank, o Valdir Moura, lá da Bahia, e o Valdir Bulgarelli, de São Paulo, que foi os 3 profissionais que, na época, em 1970, começaram a elaborar um projeto. Estava o chefe da Casa Civil, João Leitão de Abreu, no governo ainda militar. E a lei nasceu bem, porque foi exatamente uma manifestação pelo cooperativismo moderno da Europa, França, Alemanha, Itália, algumas experiências da Argentina foram trazidas dentro do nosso ordenamento jurídico, e ela foi mais ou menos também um grito de mudanças em relação, ainda que fosse obrigatoriamente necessário, uma libertação das tutelas do Estado, que só a Constituição de 88 conseguiu afastar. Então, hoje o Estado tem um papel de incentivar, promover o cooperativismo, nunca atrapalhá-lo. E isso deve ser em todas as normas legais. Saúde a todos vocês, sejam bem-vindos. Riquim, grande abraço. Eu acho que a região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, se o Brasil fosse assim, seria um Brasil diferente, porque nós temos aí, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina,
uma presença de mais ou menos de 25% a 30% da população do sul do Brasil participando de cooperativas e com maior consciência e participação, do ponto de vista econômico, uma força poderosíssima, e principalmente integrando desde o agro, a pequena propriedade e média propriedade rurais para o progresso, integrando a infraestrutura, integrando o crédito, que é o setor que mais está crescendo e mais está sendo compreendido também como alavanca para a inclusão financeira da classe, no mínimo BCDE do Brasil, e todos os setores cooperativos, os mais recentes, com ao lado da saúde, que é poderosa, que ficou forte, ao lado das cooperativas habitacionais, cooperativas de consumo, cooperativas de transporte, agora que é uma nova força que se apresenta, cooperativas de trabalho, cooperativas educacionais, como professores, em todos os setores crescendo. Desejo que o Brasil possa ser, em pouco tempo, esse é o nosso desejo de todos nós e de vocês também, considero isso como fundamental, isso é essencial, que o cooperativismo brasileiro cresça como está crescendo na região sul do Brasil. Parabéns, tenha um bom evento e antecipadamente, Tormário, peço escusas que eu estou numa videoconferência que hoje encerra a discussão de direito tributário na área das cooperativas de consumo. Eu acompanho para e passo, porque nós estamos numa discussão muito forte aqui no Rio Grande do Sul, já discutindo a nossa nova ordenamento jurídico na área do direito tributário, em que lutamos principalmente pela defesa do ato cooperativo. Sucesso, bom empreendimento e bom encontro. Doutor Pedro Pedrassani, também um grande abraço. Um bom trabalho a todos vocês. Obrigado, doutor Virgílio, pelas suas palavras. Eu passo a palavra agora ao Ricken para fazer sua saudação. Eu quero cumprimentar meu amigo Virgílio, também o Mário, o trabalho da SCOP, que está sediando mais essa videoconferência, todos os profissionais aí a nível nacional, do Sistema OCB, das 3 organizações. Vejo aqui também o Sérgio Brum, aqui na foto, nesse momento, ele que tem se atuado muito na área sindical, nas relações aí de trabalho, nas relações laborais, né, do sistema cooperativo no oeste do Paraná, principalmente aí das agroindústrias, e que nesse momento passa por desafios muito grandes aí, e a questão legal, as questões de ordem legal que afetam o trabalho, né, tem dado bastante trabalho para nós aí, para a gente conseguir manter todo o sistema em funcionamento, né? Eu acho que é um tema atualizadíssimo, é o que nós temos que discutir agora, é o que nós temos que realmente ir a fundo, ver, porque hoje o que está acontecendo com essa pandemia mudou tudo. Não mudou um pouco, mudou tudo. E como que nós vamos passar disso para frente, né? Então, se fala aí que foram destruídos mais de 1.200.000 empregos formais, né? Só nesse primeiro, só após a decretação de pandemia aí no Brasil, imagina no mundo, né? Então, o mercado de trabalho, com certeza, vai ser fortemente impactado. Essa relação de trabalho com empresas, trabalhadores, não será de forma alguma mais como era. Nós vamos sair, vamos ter desafios aí enormes, né? Hoje quando se fala da saúde, qual a palavra mais utilizada? Telemedicina, né? Quando se fala em professor, aulas online. Quando se fala na justiça, que é talvez a instância mais conservadora que nós temos, se fala em instâncias jurídicas online, né? Quando se fala em engenharia, que era muito presencial, hoje as fotos, hoje as vistorias são feitas por fotos, né? por vídeo, e com a dificuldade de dar sequência. Quando você fala em vendas, você fala em e-commerce, e vendas virtuais, quando você fala vamos usar uma coisa que
era impossível imaginar de forma virtual. Um personal trainer, hoje ele não está mais à sua frente, hoje é um vídeo, né? Ele está monitorando a distância. Mudou, então, tudo. Se fala em marketing, se fala diretamente no marketing individual, no marketing doméstico, no digital, na agropecuária. Nós não paramos na pandemia. Então, nós não temos essa opção de parar. Nas agroindústrias, na produção. Por quê? Porque exige uma presença, é ao vivo, não tem como fazer à distância. Então, para quem está nessa área, nós sofremos muito, nós tivemos aí embates enormes, né? Com o Ministério Público do Trabalho, com os fiscais do Ministério, hoje da Secretaria Nacional do Trabalho, com a Justiça, enfim, tudo na tentativa de nós mantermos com segurança o nosso trabalho, o nosso labor, né? E isso tem nos causado assim bastante um desafio muito grande. Então nós acreditamos que o cooperativismo tem uma função importante nesse momento. Talvez um dos poucos setores que vai aumentar a força de trabalho é o setor de produção de alimentos, né? Então vamos ver essas medidas provisórias, essas legislações, essas regulamentações que estão aparecendo. É oportuníssimo vocês, profissionais, nos proteger dessa realidade. Como que nós podemos cumprir fielmente a legislação nessa situação nova, nesse desafio novo, né? Então eu vou acompanhar aqui o tempo todo, ouvindo vocês e numa visão de encontrarmos as melhores soluções com maior segurança, tá? Então essa é a minha expectativa. Eu quero cumprimentar todos e desejar uma ótima reunião e que a gente saia daqui bastante esclarecido em relação a essa nova situação que nós vivemos. Muito agradecido aí pela oportunidade. E um abraço a você, especialmente, Virgílio. Obrigado. Muito obrigado. Perfeitamente. Então, muito obrigado pelas palavras dos presidentes. Eu vou fazer algumas breves explicações aí de como vai funcionar o nosso evento. Nós, em primeiro lugar, queremos agradecer, né, aos colegas da região sul, ao Dr. Graziel, ao Dr. Gilson, né, pela organização desse evento, pelo auxílio, né, na organização. Como eu já referi no início, esse já é o segundo webinar que nós estamos realizando do Seminário Jurídico de Direito Cooperativo da região sul. Então, muito obrigado pelo auxílio, né, na organização. Hoje nós teremos, então, a palestra da professora doutora Leila Andressa de Senha, né? A professora Leila, ela já é nossa professora aqui na Scope, inclusive, de um curso relacionado aos impactos laborais mesmo das medidas provisórias, né? Que nós realizamos aqui, um curso de extensão, e também atua conosco na nossa pós-graduação. A professora Leila, ela é doutora e mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? A palestra da professora Leila terá a duração de 30 minutos. Depois da palestra, nós teremos um painel. Esse painel, ele terá como convidados a doutora Juscelia Ferreira, do Sistema OCB, o Dr. Graziel Pedroso de Abreu, do Sistema OCEPAR, o Dr. Gilson Flores, do Sistema OSESC, e o Dr. José Pedro Pedrassani, aqui pelo Sistema OSERGS. Esse painel, ele tem a duração de 40 minutos e a ideia aqui é a gente trabalhar como as unidades, né, como os sistemas cooperativos estão atuando, né, em frente dessas questões dos impactos laborais, né. Ao final, nós teremos 20 minutos para perguntas, então eu peço aos participantes, enquanto estiver ocorrendo tanto a palestra da professora Leila, quanto depois os painéis, que possam ir utilizando no chat o espaço para poder fazer as suas perguntas e a gente vai selecionando para respondê-las ao final, tá bem? Bom, sem mais delongas, né, eu quero fazer então aqui já o meu agradecimento à palestrante, à professora Leila, que sempre
né, se esforça para atender os nossos convites. Eu sei que ela também tem muitas atividades, né? Então, muito obrigado, professora Leila, pela sua participação. Aos painelistas, meus colegas das unidades estaduais, em especial a doutora Juscelia, né, pelo sistema OCB, pela pronta disposição em participar do nosso evento, né? E agradeço a todos, então, que contribuíram aqui, a nossa equipe também da Scope, né, a Cíntia, que está aqui nos assistindo, que cuidou de toda a parte operacional para que isso fosse possível hoje. Então, agradeço a todos e, sem maiores delongas, já passo a palavra à professora Leila para a sua palestra. Olá, boa tarde. É uma honra poder participar de mais esse momento junto ao cooperativismo e agradeço aí na figura do Dr. Mário esse convite, esse honroso convite, né? Deixo meu cumprimento a todos na figura do presidente Ricken aqui do Paraná, né? E é uma satisfação enorme poder falar da minha área de formação e dar algum tipo de contribuição, né, para reflexões a respeito de um tema tão importante. Nós estamos vivendo algo totalmente novo e excepcional, né? Então, realmente, precisamos refletir, precisamos nos preparar especialmente para o futuro, porque se o momento presente é complicado, o que pode estar vindo aí no futuro pode ser mais ainda, né? Então, eu peço licença só para compartilhar com vocês alguns poucos slides aqui, tá? Deixa eu só um segundinho. A tecnologia também tem esses detalhes, né? Nos pegou, de certa forma, desprevenidos. Nem todo mundo tem um escritório dentro de casa, né? Nem todo mundo tem todo esse preparo, né? Para o momento que nós estamos vivenciando. Então, de fato, né? É improvisado, mas é um improvisado, né, muito satisfatório, né, poder realizar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa! Está carregando? Bem. Espera aí. Agora sim. Às vezes demora um pouquinho para carregar. Tá certo. É o novo normal, gente. É o novo normal. Muito Isso. bem. Vamos Carregou. lá. Caríssimos. Bom, vamos começar, então, nos situando, fazendo a nossa linha cronológica. Ela será muito importante também para preparar as nossas defesas, né? Caríssimos, nós temos que pensar no seguinte: como vai ser o impacto de tudo que nós estamos vivendo daqui a 2 anos, pensando em prescrição trabalhista, né? E a minha visão aqui é uma visão mais patronal. Eu penso na cooperativa como empregadora, né? Então, como eu vou ter que explicar para um juiz daqui a 2 anos, por exemplo, que eu tive que fazer um acordo individual com o meu trabalhador para não mandar ele embora, mas que o momento não era um momento qualquer, era um momento em que isso era proteger a vida dele e o emprego dele. Não foi um momento de liberdade, um momento calmo, sereno, né? Então, nós precisamos guardar bem essa linha cronológica, né? Em 12 de março, nós tivemos a primeira morte por Covid no Brasil. Hoje, nós passamos de 100 mil, né? Nós tínhamos 5% a menos de desemprego no dia 12 de março. Hoje nós temos 5% a mais de desempregados nesse país. Isso já é uma situação delicada por si só. Nós tivemos a decretação do estado de calamidade pública, que era algo que era, para mim, pelo menos, era inimaginável, né? Era algo tão... Quando você via isso nos contratos como cláusula, parece que era tão fora do comum, né? Tão fora realmente do comum. E tá aí, né? Decretação do estado de calamidade pública. E aí, na sequência, nós tivemos as medidas provisórias, 2 convertidas em lei, né? E uma acabou perdendo a sua vigência, mas mantém ainda algumas situações que vão deixar aí querendo ou não, vão deixar as suas cicatrizes para nós, né? Então, precisamos tratar disso. Vamos lá. É óbvio que em 25 minutos, aqui 30 minutos, é quase impossível dominar um tema desses, né? Cada uma dessas medidas dá direito a um curso, né? Na verdade, né, pela sua complexidade,
pela quantidade de temas que elas envolvem, né, que cada uma delas já daria uma grande palestra. Por isso eu pensei alguns temas que eu considero que são os essenciais, sem os quais a gente não pode conseguir avançar, né? A apresentação, para mim, aqui, ela acabou saindo o controle dela. Deixa eu só voltar aqui. Caríssimos. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, ela está no primeiro slide agora. E eu não consigo avançar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o controle, só que você vai ter que autorizar aí. Aqui tá... Para mim, tá como solicitar controle. Tá. Aí, eu assumi agora o controle. Perfeito. Fica ótimo. Muito bem. Eu passo. Perfeito. O primeiro tema, obviamente, até porque nós continuamos vivenciando essa realidade, é o home office, que foi tratado ali na medida provisória 927, né? Teve várias alterações, e ele é uma parte de um grande instituto chamado teletrabalho, né? Então, eu tenho teletrabalho quando eu faço fora do estabelecimento um trabalho que poderia ser realizado dentro daquele estabelecimento, usando aí tecnologia de informação, né, usando os recursos que nós temos como esse, né? Então, já era algo muito utilizado, inclusive por várias cooperativas, mas agora se tornou imperiosa necessidade, né? E vamos ver como é, né, o teletrabalho, as suas regras gerais aqui, os seus cuidados gerais, e aí a gente volta para a MP, o que é que cessou, porque o perigo é nós continuarmos com algo que já acabou. A MP 927, ela perdeu a sua vigência, né? Mas mesmo assim, por causa de uma emenda constitucional, emenda número 32, ela teve seus efeitos durante a sua vigência. Os cuidados que nós temos que ter é para que esses efeitos não tragam aí nenhum prejuízo. Não há, assim, passivo trabalhista, né, é uma das piores coisas que podem acarretar a uma cooperativa, né? É uma das coisas que mais preocupam. Então, realmente, nós temos que ter esse cuidado. Bom, o que eu tenho que fazer para instituir um home office seguro, normal, né? Um contrato escrito, descrevendo as atividades, né? Que haja mútuo acordo entre empregado e patrão para optar pelo teletrabalho, né? E esse foi um dos pontos que mais foram criticados durante a medida provisória, tá? Por vontade do empregador, é possível retornar ao presencial, até porque nem todo mundo nasceu para trabalhar com o teletrabalho, né? Tem pessoas que não têm organização, precisam de ter uma subordinação mais direta, mais presente, de fato, né? Então, isso é bem importante aqui. Opa, o slide saiu. Opa. Mas, enfim, neste contrato escrito, tem que ter as regras muito claras de quem vai fornecer o equipamento para se realizar o teletrabalho. Gente, eu fui que a primeira coisa que tive que comprar para continuar dando minhas aulas foi um notebook novo, né? Eu tinha um de 2011 que eu amava, né? Era já de estimação, mas para as aulas virtuais já não tinha como, né? Não tinha condições. E aí, o primeiro investimento foi esse. Mas, veja, no meu contrato estava muito claro que eu tinha que ter esse recurso, né? Ele tinha que vir de mim. Isso estava no meu contrato. Poderia ser o contrário, poderia ser o patrão sendo obrigado a entregar isso, se ele aceitou esse contrato, né? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, estou te ouvindo e para nós está aparecendo o slide tranquilo. Para mim aqui não está aparecendo, mas tudo bem, tá? Tá tranquilo também. Pessoal, dentro desse contrato também tem que vir a previsão de reembolsos, né? Você tem que ter ali bem claro como é que vai ser a infraestrutura para isso, a internet, né? Porque, querendo ou não, o trabalhador trabalhando de casa vai ter mais gastos com luz, mais gastos com internet. Quem vai pagar por isso? Tem que estar no contrato, né? Isso tem que estar definido em contrato. Muito bem. Também ali existe a exigência de treinamento para o trabalho em home office.
Ou seja, eu tenho que evitar, por exemplo, que uma pessoa venha a ter uma hérnia de disco, porque usou a mesa da cozinha para trabalhar e essa mesa não é ergonomicamente correta. Preciso dar a instrução de que mesa aquela pessoa precisa, né? Ginástica laboral, para evitar LER, DORT, né? E assim por diante, organização do tempo é um treinamento extremamente importante, não pode ser negligenciado de forma alguma. E, ao mesmo tempo, o empregado, ele assina um termo de autorresponsabilidade, né? Se responsabilizando pela... que ele vai cumprir tudo aquilo que o treinamento ensinar para manter a sua saúde, a sua segurança, né? Esse termo, há quem diga que quando ele é assinado, ele deixa, né, uma responsabilidade menor ao empregador em caso de doença ocupacional, em caso, né? Não comprem essa ideia, né? Isso, não acreditem nisso, né? O fato de ele assinar esse termo, ele não exime o empregador de responsabilidade, tá? Nós temos inúmeras decisões nesse sentido e isso não vai mudar depois da pandemia, né? Então, cuidado, tem muito, muito cuidado com isso. E, por fim, uma informação importante sobre o teletrabalho, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. O teletrabalho ele está nas exceções do artigo 62 da CLT, ou seja, ele não está sujeito a controle de jornada e, portanto, ele não sujeita ao pagamento de horas extras. Não esqueçam, no entanto, que acima da CLT tem uma Constituição, e nessa Constituição está que o máximo é uma jornada de 8 horas. Então, cuidado. Outra cilada, né? Cuidado. Você pode escolher entre controlar ou não a jornada, mas isso traz consequências óbvias, né? Mas é uma escolha. Cada cooperativa faz a sua, né? Professora, deixa eu só lhe interromper, só para uma informação. Eu estou fazendo agora a projeção aqui a partir do meu computador, então eu acredito que todos devam estar vendo. Você Perfeito. consegue acompanhar agora? Sem dúvida, tranquilo. É esse slide mesmo? Vai me avisando que eu... Tá, Pode passar perfeito. pro próximo. Pode seguir. Perfeito. Tá, agora acho que está solucionado. Pessoal, o que mudou durante a MP? Né? E esse é o grande problema. As dúvidas que podem gerar aqui, por exemplo, eu fiz um acordo, eu optei por teletrabalho assim que surgiu a MP. Eu tenho que fazer aditivo? Tem, porque as regras da MP duraram durante a MP. Agora, as regras são aquelas que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver. São essas as regras vigentes. Então, está na hora de fazer a atualização, né? O que aconteceu durante a MP? Como é que se optava pelo teletrabalho? Por acordo mútuo. Na MP, esse poder foi dado ao patrão. O patrão impõe o teletrabalho. Às vezes não, veja, não veio por mero capricho, veio por necessidade, não é verdade? Bastava notificar o empregado 48 horas de antecedência, tranquilo, está resolvido o problema. A MP concedia 30 dias para a realização de um contrato escrito. Lembram? Aquele contrato escrito onde tem reembolsos, equipamentos, né? Onde tem todos os detalhes da atividade a ser realizada. 30 dias para a realização. Pensem nesse vácuo de 30 dias. Quanta coisa. Se há uma coisa que no direito todos nós sabemos é que palavra o vento leva, né? Então, olha o risco que nós corremos durante a MP fazendo um acordo verbal, né? Até que seja estabelecido. Tem uma regra que é muito clara no direito do trabalho: o contratado não sai caro, não é verdade? Então, esses 30 dias foram bem complexos, né? Aguardar 30 dias para fazer o contrato não era uma opção muito viável. Incluiu aprendizes e estagiários, a MP fez isso, né? Saindo a vigência da MP, volta à situação anterior, né? E uma parte muito importante, essa guardem com carinho. Sabe aquele grupo de gerenciamento de crise que você tem no WhatsApp? Eu aposto que muitos têm, muitos fizeram. Talvez esteja na hora de repensar as regras de uso dele, né? Talvez seja o momento de colocar regras para usá-lo. Por quê? Durante a MP, o uso dos aplicativos
fora do horário não geravam nenhum tipo de consequência. Agora geram, né? Então, tome muito cuidado com isso, né? Se você ainda tem aquele grupo de crise, tá na hora de pensar em colocar regras. Olha, a não ser que haja uma emergência, só no horário de trabalho, e aqueles que realmente precisam ficar de sobreaviso, precisam receber sobreaviso, né? Acabou essa situação, cessou com o fim da vigência da medida provisória. Cuidados que nós temos que ter daqui para frente. Gente, nós não estamos vivendo um home office. Nós estamos vivendo um home office dentro de uma pandemia. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com o volume de trabalho repassado ao trabalhador, porque não são poucas as queixas, inclusive já na Justiça do Trabalho, por excesso de trabalho. Não serão poucas as queixas no futuro de problemas de ansiedade, depressão, burnout e companhia. Isso, os próprios cientistas já estão apontando isso, né? Então, tenha cuidado na hora de dosar o trabalho, tenha cuidado, opte se você vai ou não controlar a jornada desse trabalhador. Se você optar por controlar a jornada, você vai pagar hora extra. Agora, se você não vai controlar, pelo menos se assegure de orientá-lo a não exacerbar essa jornada. Como eu disse, uma coisa é a CLT, outra coisa é a Constituição, né? Então, a CLT pode dizer uma coisa, a Constituição pode dizer outra bem clara. Trabalhou mais que 8 horas, mostrou isso para o juiz, comprovou isso para o juiz, existe a chance de ganhar hora extra, sim, né? Cuidado com a questão de sigilo. Não esqueça que junto com o trabalhador, às vezes está seu companheiro, sua companheira, seus filhos que estão tendo aula online também, a família muitas vezes está dentro de casa. Sabe aquela reunião para tratar de assuntos espinhosos, delicados? Pois é, não duvide que a família também está ouvindo essa reunião, né? Então, tome cuidado com esses detalhes daqui para frente e faça as devidas adequações, né? Porque teletrabalho não é para todo mundo, home office não é para todo mundo, nem todo mundo consegue desempenho, produtividade nisso aqui. Mas também seja flexível, porque, como eu disse, nós não estamos vivendo um novo normal, não tem nada de normal no que nós estamos vivendo, né? Outros temas da MP, que foram muitos, não cabem aqui nessa conversa, mas vale a pena dois, né? Dentre férias, banco de horas, né? Situações que voltaram todas à normalidade. E para quem está com saudade da MP, leia o artigo 611-A da CLT, porque uma boa parte desses temas que foram flexibilizados são passíveis de negociação coletiva, tá? Então, assim, feriados, dá uma olhadinha lá, porque ali tem brecha para negociação. Mas eu quero tratar dois temas rapidamente com vocês aqui. O primeiro foi a flexibilização das exigências administrativas sobre saúde e segurança do trabalho. Treinamentos, exames, né? Fora o exame demissional, né? Eleições de CIPA, tudo suspenso durante a MP. Olha o risco que nós corremos com isso. Eu não falei que para você colocar um trabalhador em home office ele precisa de treinamento? Pelo menos o treinamento online tem que ter. Agora, não esqueçam que muitas cooperativas, na sua grande maioria, é atividade essencial. E como atividade essencial, não parou. Se você para de treinar, se você para de fazer exames, corre o risco de um novato se acidentar por falta de treinamento, né? Então, assim, nós corremos muito risco durante esse período. Como que nós vamos nos defender se aconteceu isso? Ué, explicando o porquê dessa flexibilização. Ela ocorreu para quê? Para que esse trabalhador ficasse mais seguro, já que um curso presencial, um treinamento presencial, podia arriscar sua vida de outra maneira, com a contaminação do vírus, né? Então, nós temos aqui que ter os nossos habeas corpus preventivos muito bem organizados, tá? Um outro tema que ainda vai dar muito, mas muito pano para manga, vai dar muita discussão, é a ideia: Covid é ou não doença ocupacional.
A medida provisória vinha, né, dizendo claramente que não, que você tinha aqui um nexo, na comprovação de nexo de causalidade, e aí eu penso nas nossas cooperativas de saúde, com médicos, auxiliares de enfermagem, pessoas na linha de frente, né? Então, assim, é uma situação, mas eu tenho que pensar também naquela cooperativa que tem um mercado, e que tem uma caixa no mercado, né? Como é que, de agora em diante do posicionamento do STF, que acabou suspendendo o artigo que tratava, dentro da medida provisória, sobre a Covid como doença ocupacional, nexo de causalidade, de agora em diante eu tenho que provar que aquela caixa do mercado recebeu todas as medidas preventivas possíveis e imagináveis e que não foi ali que ela se contaminou. Que ela pode ter se contaminado no ônibus que ela veio, né, com a família, no churrasco de final de semana. Parece fácil, né? Acredite, não é. Se faltar um único EPI, se faltar orientação, se faltar qualquer coisa, então documentem, por favor, documentem todas as medidas preventivas tomadas, porque isso vai ser importante, né? A possibilidade de alguém se contaminar é muito grande. E tem um precedente importante aqui, que é a lei da Previdência, que fala claramente que doenças endêmicas não são ocupacionais. Isso pode ser uma ótima brecha para trabalhar aqui também. Leila, preciso me preocupar com isso? Precisa. Ah, se precisa, né? Então, especialmente para esses casos em que a pessoa pode realmente ter se contaminado em qualquer outro lugar, né? Então, é exatamente isso. Pode passar para mim, Mário? Sobre a medida 936, é claro que ela veio com um propósito muito nobre de preservar empregos, de preservar renda. Isso significa que no futuro talvez você tenha que comprovar que você utilizou o MP, mas que também preservou empregos, preservou renda. Então, guarde com carinho, né, a CAGED deste ano, guarde com carinho os documentos desse ano, porque talvez daqui a 2 anos você precise deles. Eu digo a 2 anos por causa do prazo prescricional trabalhista, né? Então, o fato aqui é que essa MP foi convertida na Lei 14.020, tá? E essa lei, ela fechou várias brechas que a medida provisória deixava, vários questionamentos que ela deixava. Por exemplo, posso aplicar só para uma parte da empresa uma suspensão? Pode, agora pode. Posso quebrar meu aviso prévio que eu dei para o meu empregado e que ele não quer mais, ele quer participar do programa de proteção do emprego e renda? Ele pode? Pode. Gestante pode participar? Pode. Enfim, eram várias situações. Empregado aposentado por tempo de contribuição pode participar? Pode. Tem regras especiais, mas pode. Então, assim, várias situações que eram questionadas durante a MP acabaram sendo resolvidas aqui com a conversão da lei. Essa lei traz muitos temas, muitos assuntos, inclusive garantias provisórias no emprego, tem várias situações, mas eu pontuei aqui uma. Como acessar esses benefícios do programa, né? Como acessar a redução de salário e jornada, como acessar a suspensão. Lembrando que esse decreto que está aqui embaixo, ele é a prerrogativa que a lei trouxe ao Poder Executivo para aumentar o prazo dessas medidas, né? Então, hoje já são 120 dias, pode ser que isso venha a aumentar. Tudo depende de orçamento, depende de contexto, depende de número de mortes, desemprego, como que isso vai evoluir nos próximos meses, né? Pode passar, Mari. E, por fim, como que eu acesso a redução e a suspensão? Por 2 caminhos. A negociação coletiva, sempre o caminho mais seguro. Sempre. Sempre a opção mais tranquila, mais segura e com um leque de opções muito grande, né? Então, você pode optar pela suspensão a partir da negociação coletiva, você pode fazer a redução a partir da negociação coletiva, inclusive com percentuais diferentes dos previstos para o acordo individual. Ou seja, você pode fazer um acordo coletivo mais customizado à necessidade da tua cooperativa, né? Então, mantenha, assim, guarde com muito carinho o diálogo
entre cooperativa e entidades sindicais, porque isso pode ser assim a chave de solução para vários problemas, ainda mais no momento de crise. E no acordo individual você tem regras mais apertadas, né? Você tem percentuais fixos, 25, 50, 70, só, nada mais. E salvo naquelas situações de redução de 25%, que você não tem assim nenhuma grande, né, não tem nenhuma condição para fazer isso, e naquelas situações em que com o benefício, com a ajuda compensatória, mais o pagamento de horas trabalhadas, o trabalhador não tem nenhum decréscimo no seu salário, salvo essas duas situações, eu só posso optar por um acordo individual para suspensão ou redução de 50% e 70% nas seguintes hipóteses. Pode passar, Mari. Primeiro, ao hipersuficiente. Essa figura nasceu em 2017 com a reforma e ela presume que a pessoa com nível superior e salário igual ou superior a 2 vezes o teto do INSS, ou seja, R$ 12.200 em média, essa pessoa tem uma autonomia maior para decidir sobre a sua vida laboral. Então, a esse é concedido fazer o acordo individual sem maiores preocupações dentro dessas regras, né? E, salvo essa figura, essas duas situações aqui. Houve uma limitação conforme a renda bruta do empreendimento em 2019, né? E essa limitação é a seguinte: só posso fazer acordo individual se a empresa teve renda bruta superior a 4.800.000, com os trabalhadores com salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, né? E se não chegou a 4.800.000, se chegou, mas foi inferior, até 3 salários mínimos. Essa é a regra, né? Ah, mas eu quero fazer para alguém que ganha 6 mil. Você pode, ué, redução de 25%, ou você faz, né, o complemento do valor para que ele não tenha redução salarial, ou você busca seu sindicato, né? Não tem outra saída. Por que essa limitação? Para dar segurança. A ideia é dar segurança jurídica, né, para que não haja questionamentos. E mesmo assim, é claro que teve muitos questionamentos sobre a constitucionalidade disso, né? Os acordos individuais têm que ser comunicados ao sindicato em 10 dias. Para quê? Essa foi a grande pergunta durante a vigência da MP, ainda é a pergunta que se faz dentro da lei convertida. Por quê? Qual o papel do sindicato? No primeiro momento, o STF disse que era para homologar. No segundo momento, né, nós tivemos uma decisão dizendo não é para isso. Definitivamente não é para isso. É mais um controle de legalidade, né? Está sendo feito de acordo com a MP? Foi feito de acordo com o que diz a lei? Então está ok, né? Você exigir qualquer forma de homologação é quebrar a segurança jurídica, né? Então essa foi a resposta do STF a essa pergunta. Pode ir adiante. Por fim, não menos importante, nós tivemos a MP 932. Veja, acho que ela se auto-explica quando você vê a exposição de motivos do ministro Paulo Guedes. Ou seja, ele diz que ao reduzir a alíquota em relação ao sistema S por 3 meses, nós teríamos 2,6 bilhões de despesas a menos. Ou seja, ele coloca que é um momento de sacrifício para todos e que isso traria algum alívio, né? De certa forma, um alívio financeiro para os empreendimentos. Pode passar, Mário. A consequência disso foi a mudança de alíquota durante 3 meses, né? No caso do Sescop, de 2,5 para 1,25. Né? Numa proposta original, né, foi abril, maio e junho, e por causa do mês de junho, essa MP acabou sendo convertida, mas não nesses termos, né? Eu já explico. Bom, a taxa de administração, né, o serviço de contribuição também, a Secretaria da Receita Federal também teve um seu acréscimo, e isso foi mais questionado até do que a mudança da alíquota. Teve, inclusive, questionamentos de juristas se isso seria um empréstimo compulsório, né? Então, assim, houve muita discussão
discutiram a constitucionalidade a ponto do nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspender a MP e o STF devolver a ela os seus efeitos, né? Mas a grande discussão em cima disso era a necessidade de um momento de sacrifício, de um momento delicado em que se necessitava de alívio financeiro, e, por outro lado, todo o alcance que o Sistema S tem na formação, no treinamento, no planejamento. Olha para as cooperativas, o que o Sistema S faz pelas cooperativas. Eu acompanho alguns projetos que estão vinculados ao planejamento mesmo de várias cooperativas. E como isso faz diferença, né? Então, assim, foi uma briga boa do ponto de vista jurídico, né? E o resultado é o que vem aí a seguir. Pode passar, Mário. Foi convertida na Lei 14.025, mas um veto presidencial excluiu essa parte. Então, voltamos à normalidade. E a justificativa era a seguinte: naquele momento, quando o plenário aprovou a conversão, eles queriam que o mês de junho já voltasse com as alíquotas normais. E aí, é o que eu falei para vocês lá da emenda constitucional 32, o que acontece durante a emenda é válido, é ato jurídico perfeito. Então, a conversão de lei aumentando essas alíquotas, né, não é viável. E foi esse argumento que o veto presidencial usou para barrar essa parte, e acabou não sendo convertida. Mas tem um porém, né? Esse assunto não nasceu na pandemia, esse assunto já era debatido bem antes, né? E é claro que ele tem um impacto gigantesco para nós, né? Quando eu digo nós, cooperativas, de forma geral. Então, assim, não é de hoje que nós estamos ouvindo falar a respeito da possibilidade de quebra de alíquota, né? Então, é um risco que corremos de, no futuro, esse assunto voltar à tona, né? E, por fim, pode passar, né? Só deixar essa mensagem, gente. Tenham muito cuidado, mas também tenham muita flexibilidade, porque a crise, a pandemia, ela não vai afetar só as cooperativas, ela afeta também os empregados, ela afeta na mesma medida patrões e empregados. Serão muitas perdas depois disso, não só perdas econômicas, mas também perdas de vidas, né? Então, vamos ter, assim, mais solidariedade, mais flexibilidade, mas sem descuidar sem descuidar do futuro. Porque no futuro o que nós podemos ter aí é uma grande discussão sobre a excepcionalidade daquilo que nós estamos fazendo hoje. E aí nós temos que lembrar aos juízes, aos desembargadores, lá no futuro, que o momento que nós vivenciamos hoje não tem precedentes, né? Nós tivemos que aprender com o medo, o receio da própria morte, como trabalhar, como manter as atividades funcionando e manter as pessoas vivas e empregadas, né? Então, isso tem que ser lembrado com muito carinho daqui a 2 anos, 3 anos, quando as futuras ações vierem, porque elas vêm, elas sempre vêm. Por mais que você faça tudo certo, sempre haverá alguém para discordar, né? É impossível agradar todo mundo. Caríssimos, me coloco à disposição, agradeço novamente o convite, é uma honra, né? O tema é imensamente grande, então ele foi pensado alguns pontos aqui, mas estou à disposição aí para os demais temas, para os demais assuntos, e agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigada. Professora Leila, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua apresentação. A gente gosta muito de ouvir, né? Porque sempre nos traz assim, grandes elementos também de uma didática, né? A gente que gosta da docência, né? Tem essa característica, né? De também buscar fazer as coisas de uma maneira bastante didática, enfim. E tratou desse tema que, como bem falou, mesmo a questão do home office, né? Todo esse modelo de transição, né? Que a gente está vivendo, nós não tivemos um tempo para nos prepararmos para ele, né? Isso foi algo que aconteceu de uma maneira repentina, né? E todo mundo teve que se adaptar imediatamente. Então, naquele primeiro momento, a percepção é de que
digamos, era natural, né, de que o próprio judiciário depois ia ter uma compreensão de que aquilo foi realizado no momento de calamidade, como você bem colocou. Mas acredito também que isso é no momento que nós estamos vivendo nesse momento agora, né? A gente tem que tomar todas essas precauções, né? Porque certamente nós teremos ajuizamento de ações, até decorrente mesmo da própria redução, né, de empregos, enfim, então da crise do mercado de trabalho. Então, no primeiro momento, lhe agradeço muito suas apresentações. A gente teve algumas perguntas aqui e a gente vai buscar respondê-las ao final. Agora, né, seguindo com a nossa programação, eu gostaria de passar então a palavra ao Dr. Gilson, que vai coordenar o nosso painel, né, um painel que vai objetivar então tratar dessas visões então das organizações estaduais e do sistema cooperativista nacional, né, a respeito desses impactos laborais das medidas provisórias. Então, passo a palavra ao Dr. Gilson. Obrigado, doutor Mário. Está desligado, doutor Gilson. Alô, oi. Lhe ouvindo, perfeitamente. Obrigado, doutor Mário. Cumprimentar a todos que estão participando deste brilhante evento que está sob a coordenação do doutor Mário, da UCERGS. Cumprimentar a doutora Leila pela brilhante exposição que fez, de temas tão importantes para este momento e que, com certeza, como bem disse na sua fala, deveremos ter repercussões futuras muito importantes nas relações de trabalho, especialmente naquilo que nos importa, que são as relações entre os empregados e as nossas cooperativas. E eu gostaria, então, em função até do nosso tempo, convidar o Dr. Graziel de Abreu, da UCEPAR, para fazer a sua participação nesse evento de hoje. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez ali ao SERGS pelo evento, cumprimentar a todos, cumprimentar também ao SESC, o Dr. Gilson, o Dr. Mário, a doutora Leila, que a doutora Leila agora acho que vai ficar um pouco brava comigo, mas a doutora Leila a gente estudou praticamente nos mesmos colégios quando criança, não vou falar quando pequeno, porque pequeno ainda somos, né, doutora Leila, mas estudamos praticamente nos mesmos colégios e quis o destino depois, ela saiu para o mestrado e tivemos a mesma experiência também com o doutor Marco Villatore, que até nos prestigia nesse momento, no escritório tivemos a mesma origem profissional, assim, por assim dizer. Agradeço, inclusive, ali o doutor Marco Villatore, também com o pessoal, com os alunos de mestrado, acho que da UFSC também aí, presentes também ouvindo. Mas, assim, é um tema muito importante, é um tema que nos preocupa bastante pelo sistema OCEPAR. A gente trouxe isso muito à tona, principalmente com as conversas, com debates diretos com o Ministério Público do Trabalho, com as secretarias do trabalho aqui do Estado do Paraná, né, e trazendo algumas adequações na parte de aprendizagem com o Ministério Público, na parte do próprio contágio ali com as secretarias municipais do trabalho, e enfim, de todas as questões que envolvem a própria doença ocupacional, como tem muito se debatido aí, né? Tivemos algumas intervenções dos entes, dos fiscalizadores, né? E tudo vem na forma de conversa com os sindicatos também laborais, que também facilitou bastante aqui na demanda em si. Temos ainda algumas preocupações, por exemplo, de eleições de CIPA, né, que a própria saída ou a perda da medida provisória, ali, da validade da medida provisória, ainda temos várias indagações ainda disso, né, e estamos trabalhando muito no sistema de
documentação e ter uma abrangência maior de todas as definições aí, como se trabalhar isso, como bem expôs ali a professora Leila, nos próximos 2 e nos próximos 5 anos, né? Orientando as cooperativas aí, junto com todos os nossos sindicatos de base e até com o Dr. Sérgio também, Brum, que se encontra também assistindo a palestra, focado numa orientação direta junto a todas as cooperativas da aplicação ou não e aonde aplicar, né? E, enfim, é mais ou menos essa a linha que vem seguindo o Paraná aí, com vários contatos de todos os órgãos federativos, com algumas preocupações, como eu passei ali, de CIPA, de doenças ocupacionais e investiduras aí, de investidas de órgãos fiscalizadores do direito do trabalho, né? Temos também uma jurimetria, que, assim como a doutora Leila falou, algumas ações já vêm trazendo, através dos nossos sistemas aqui de rastreio, já vem trazendo no Paraná algumas ações que dizem, que fazem fazem esse aporte aí do coronavírus, né? Algumas ações já estão movimentando o judiciário, e isso também nos preocupa porque a gente não sabe ainda quais são as decisões ainda dessa segunda etapa, né, que é uma etapa judicial, né? Mas, por fim, a gente está trazendo e orientando bastante e seguindo num caminho de diálogo com as entidades sindicais de base, com os laborais e também com os órgãos competentes aí do Ministério Público e secretarias. Mais ou menos desse estilo a gente está seguindo. Ok, doutor Graziel, obrigado pela sua participação. E, dando sequência, então, faço o convite agora para que o doutor Pedro Pedrassani, que representa o SERGS nesse evento, também faça a sua manifestação. Doutor Gilson, amigos, boa tarde. Doutora Juscelia, um saudoso abraço dos nossos encontros em Brasília. Eu acredito que a doutora Leila destacou circunstâncias que transcendem, inclusive, as nossas preocupações com o meio cooperativo. Eu acho que são indagações muito apropriadas, cumprindo com a função ritualística que nós temos como debatedores ou promotores de novas ideias, para que aqueles que nos assistam formulem mais perguntas e, quem sabe, apertem um pouquinho mais a doutora Leila, mas nós estaremos aqui para ajudá-la. Eu acho que existem duas circunstâncias que merecem uma ponderação, e aqui eu faço no sentido de complementação ao que já dito pela doutora Leila. O primeiro é uma dificuldade, e acho que é um desafio que nós temos, de conseguir nos posicionarmos enquanto cooperativa e gestores de cooperativa no que seria o trabalho, e eu vou colocar entre aspas, num conceito muito amplo, o trabalho fora da unidade cooperativista, ou fora da cooperativa, do estabelecimento ou dos estabelecimentos da cooperativa. A que título ele vai ser? Por teletrabalho, por um trabalho remoto, onde nós vamos implementar uma ferramenta de necessária vinculação que o nosso empregado vai ter que acessar para, a partir dela, poder executar seu trabalho. Nós vamos estabelecer um sistema de trabalho telepresencial, onde vai se alternar presença no estabelecimento da cooperativa e uma modelagem externa ao ambiente de trabalho propriamente dito, tradicional. Se nós formos construir essa modalidade ou essas modalidades de trabalho, o recomendável seria se constituir
por instrumentos individuais, por aditivos contratuais, por contratos individuais de trabalho, por regramentos internos da cooperativa ou por negociação coletiva, por instrumentos normativos, onde se consiga incluir outras circunstâncias como modulações de controle de jornada, o, entre aspas, ponto por exceção, ou controle por exceção, ou registro por exceção, né? Eu acho que esses são desafios que, pelo sistema capilar que o cooperativismo tem, de um lugar está a sede e diversos locais de recebimento de grão e entrega de produtos, ou seja, de que modo nós conseguimos compatibilizar a nossa realidade de atendimento, de funcionamento com essas ferramentas que estão na lei à nossa disposição para serem aplicadas de modo seguro. O segundo, e é um tema que eu tomo a liberdade de, quem sabe, ultrapassar um pouquinho o que a doutora Leila pontuou, que é a questão do Covid, mas a questão do Covid, e me parece que, quem sabe, nós não estejamos nos debruçando com a suficiente atenção no que diz respeito à capitulação ou não como acidente de trabalho. Acho que, como bem posto pela doutora Leila, a Lei Previdenciária 8213 de 91, ela afasta a capitulação como acidente de trabalho de condições de doenças endêmicas. E não há dúvida que me parece que todos nós estamos tratando o Covid como uma pandemia, ou seja, endemia é numa determinada região e pandemia é com um aspecto muito mais amplo. Então, nós estamos de frente a uma pandemia. Mas o que diz a lei previdenciária? Afasta a capitulação enquanto doença do trabalho, e aqui nós estamos pensando para efeitos de uma garantia provisória de emprego de 12 meses. E o que diz a parte final do artigo 20, parágrafo 1º, letra D? Salvo comprovação de que é resultante a aquisição da doença, o COVID, de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Nós podemos pensar, pelo menos, em 2 degraus nesse nosso pensamento mais amplo. Primeiro degrau, de quem é o ônus, numa eventual demanda trabalhista, de provar? Isso é um ônus aquisitivo ou é um ônus que afasta a capitulação do empregador? Ou do próprio INSS administrativamente converter um benefício? Bem, como dito pela doutora Leila, quanto mais o empregador promover a documentação dos seus protocolos e procedimentos que está adotando com vistas a manter a rigidez, a saúde dos seus trabalhadores, ou se trará futuramente de documentos necessários ao que a cooperativa possa romper, desvelar essa responsabilidade. Mas há uma segunda questão. Quais são as nossas atividades que, pela sua natureza, podem determinar uma condição especial de exposição do trabalhador? Eu fico pensando, o nosso técnico agrícola, que visita os nossos associados, o nosso mercado, o comércio, onde nós temos o nosso supermercado, a loja de defensivos agrícolas. Eu acho que essas são condições que nós temos que, do ponto de vista, e esse é um argumento muito forte no cooperativismo, sistêmico, pensarmos na validação de teses jurídicas e procedimentos que nós consigamos universalmente, na leitura e na linguagem do cooperativismo, pensarmos numa defesa comum logo ali na frente. Quando isso se traduzir não mais num debate propriamente de fato, de cooperativa, mas de tese jurídica em questões que certamente ultrapassarão os tribunais regionais e chegarão no TST.
né? Então, acho que a título de colaboração são essas as pontuações que eu tenho, doutor Gilson. Doutor Pedrassani, muito obrigado pela sua participação, sempre bastante instigante e que abordou aí algumas questões que realmente são de muita importância dentro do sistema cooperativo, principalmente essas questões relacionadas especificamente à questão da segurança no aspecto da saúde do trabalhador, que poderá vir a trazer preocupações e até consequências bastante grandes para as nossas cooperativas. E isso requer que nós tenhamos todas as cautelas no âmbito das nossas cooperativas para poder dar a segurança em questões que, como bem disse o doutor, vão surgir logo mais adiante e não se sabe quais serão as teses que serão formuladas em relação a estas questões. Então, é muito importante que se debata esses assuntos agora e que nós, operadores do direito, tenhamos as cautelas mais prudentes possíveis em relação às nossas cooperativas para poder dar um mínimo de segurança jurídica. Convido agora a doutora Juscelia Ferreira, que nesse evento representa a nossa Confederação Nacional das Cooperativas e também a Organização das Cooperativas do Brasil, para fazer a sua manifestação. Doutora Juscelia. Boa tarde a todos, muito obrigada, doutor Gilson, e os colegas que participaram aí dos debates. Professora Leila, meus parabéns pela excelente explanação, e ao Mário, doutor Mário Deconto, a minha satisfação por fazer parte desse time de colegas advogados cooperativistas. Então, para começar, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, porque o sistema OCB se debruçou sobre todas essas medidas emergenciais que vieram aí a partir de março para equilibrar as relações de trabalho no nosso país, e os impactos para o cooperativismo, com certeza, foram sensíveis e muito bem administrados. O sistema OCB se posicionou e atuou de forma efetiva para que as medidas provisórias 927, 936 e 932 fossem bem trabalhadas e bem compreendidas aí na real dimensão do mundo do trabalho na pandemia. Então, eu tenho que agradecer aqui o trabalho exaustivo de alguns colegas aqui do Nacional, que puderam compreender quais que eram os reflexos dessas medidas para as cooperativas empregadoras, e aí é bom que a gente faça essa diferenciação. Nós estamos tratando aqui de medidas que visam equilibrar as relações de trabalho, mas aquelas relações que estão regidas principalmente pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, não são relações entre as cooperativas e seus cooperados, mas sim entre as cooperativas e seus empregados, de acordo com o artigo 442 da CLT. Então, deixar aqui meu abraço, principalmente a equipe da gerência sindical da Senicop, nas pessoas do doutor Bruno e da doutora Márcia, que estão nos assistindo. O sistema OCB entende que os ramos que mais empregam, que são os ramos agro, crédito e saúde, os ramos do cooperativismo com maior número de empregados seletistas, precisam de compreender bem as medidas provisórias e essas alternativas para preservar esses empregos e a renda dos seus empregados. E nós atuamos fazendo cartilhas orientativas com os pontos mais polêmicos e os principais aspectos das medidas emergenciais. Então, em relação a 927, nós temos uma cartilha orientativa que as cooperativas podem acessar, porque a 927, embora tenha caducado, ela produziu efeitos durante a vigência. E aí nós temos todo um arcabouço em relação à questão do teletrabalho, né, o trabalho à distância, o trabalho remoto, que persiste até os dias de hoje, precisa ser muito bem compreendido e amparado através de acordos individuais, termos aditivos aos contratos individuais de trabalho, e essas questões, com certeza, vão repercutir na Justiça do Trabalho, e nós sabemos que, até o momento, o Judiciário Trabalhista
não tem ainda uma sólida jurisprudência e decisões que possam, né, subsidiar as cooperativas aí para, né, um planejamento de gestão de pessoas e de relações do trabalho. Isso ainda vai demandar um tempo para que a Justiça do Trabalho consolide todas essas relações que foram verificadas durante a pandemia. Em relação à medida 932, que foi convertida em lei, ou seja, hoje ela faz parte do ordenamento jurídico na condição de lei ordinária, o que nós verificamos é que sim, foi uma medida provisória muito benéfica para as cooperativas. Vejam bem que são 13 milhões de contratos individuais de trabalho que foram ou suspensos ou reduzidos durante a pandemia. Essa medida persiste, a redução e a suspensão ainda está produzindo efeitos, e nós sabemos que existe uma possibilidade de o governo federal reeditar, né, a prorrogação dessas medidas. E muitas cooperativas tiveram que fazer uso da redução e da suspensão em virtude da crise que se instalou aí realmente, ou seja, pela interrupção de atividades ou porque o próprio modelo não permitiu, né, outra alternativa para preservar emprego e renda. Nós também temos assento no Conselho Nacional do Trabalho, o Sistema OCB tem assento no Conselho Nacional do Trabalho, que discute todas essas políticas públicas e é um órgão técnico consultivo do Ministério da Economia, e o Sistema OCB tem levado a visão do cooperativismo para dentro do Conselho Nacional do Trabalho, para proteger os interesses das cooperativas em matéria sindical e trabalhista. Então, nós temos também uma presença ativa, levando os pleitos, levando as especificidades do cooperativismo. Nós sabemos aí que o nosso modelo societário não visa lucro, não é uma atividade lucrativa, e aí nós temos que esclarecer, tanto para o legislativo, quanto para o executivo, e principalmente para o judiciário, aí, como somos advogados, quais são as especificidades do modelo cooperativista para que não haja distorção das questões e das atividades econômicas das nossas cooperativas em prejuízo dos cooperados e dos empregados. Então, a nossa atuação é toda voltada para preservar realmente o direito ao emprego e o direito ao trabalho nas cooperativas. Eu fico muito feliz desse debate estar sendo travado hoje, porque nós temos um trabalho incessante como Confederação Nacional das Cooperativas, como Sistema OCB em Brasília, para preservar mesmo um equilíbrio nessas relações de trabalho e levar o nosso modelo cooperativo como alternativa equilibrada e justa, né, para todos os trabalhadores do Brasil. Nós sabemos da repercussão que essas medidas causaram aí em todos os empregados, nós sabemos do déficit de empregos, do desemprego, da informalidade, mas acreditamos no modelo cooperativista e na proteção desse modelo, de uma forma equilibrada, de uma forma justa, com um olhar para o lado social e para o lado econômico. Então, o Sistema OCB avalia que tanto a medida provisória 927 quanto a medida provisória 936 foram de suma importância durante a pandemia. E estamos à disposição das cooperativas, né, com esse material orientativo, para continuar pleiteando melhores condições mais justas e equilibradas para todos os cooperados e empregados em cooperativas. Então, eu fico aqui agradecida pelo convite, me coloco à disposição e agradeço o Dr. Gilson, o Dr. Mário Deconto, Pedro Assani e o Graziel pelo debate, parabenizando a doutora Leila pela excelente explanação. Muito obrigada. Quero agradecer novamente a doutora Juscelia, agradecer também ao doutor Graziel de Abreu, da UCEPAR, doutor José Assani, da OCERGS, pelas participações como debatedores ao final desse seminário, e, ao mesmo tempo, também parabenizar o doutor Mário Deconto pela realização do evento, toda a sua equipe que também contribuiu na preparação, divulgação e organização do evento, e desejar a todos uma boa tarde, devolvendo a palavra ao doutor Mário para a finalização desse encontro. Bem, muito obrigado a todos os painelistas, né? Foi excelente ouvir a percepção de cada um, né? E
como isso está sendo tratado, né, nas unidades estaduais e também no sistema OCB. Muito obrigado a todos. Nós temos um período agora para algumas perguntas, né? Então, os participantes podem colocá-las através do chat. Nós temos uma primeira pergunta aqui, a professora Leila. A professora Leila está nos escutando bem? Estou sim, tranquilo. Ótimo. Nós temos uma primeira pergunta aqui que foi feita ainda no momento da sua palestra. Foi feita a seguinte pergunta: professora, em caso de acidente doméstico, queda de uma escada para quem mora em um sobrado, por exemplo, corre o risco de alegação de um acidente de trabalho? Sim, sem dúvida, né? Aconteceu dentro do empreendimento, dentro da casa, é um trabalho doméstico, efetivamente, né? Se está contratado, sim, corre esse risco, sim, sem sombra de dúvidas, né? Faz parte é o risco, como é que eu posso dizer? O risco calculado, né? Do momento em que você contrata um trabalhador, você é responsável pela vida dele, pela integridade física dele. Né? Se ele está dentro da sua casa, né? Prestando esse serviço a você, sim. É seu empregado doméstico, registrado? Sim, tem essa responsabilidade, sem dúvida. Uhum. Né? Eu tenho uma pergunta, eu pessoalmente, assim, porque a professora Leila está realizando um curso, né, aqui pela Scope, um curso de extensão. Nós temos 4 turmas, né, previstas. Já foram 2 turmas, é isso, né, professora? Ou está na metade? Duas Isso. turmas. Qual é a principal dúvida nas turmas que é colocado hoje pelas cooperativas, assim, que chega sobre essa questão desses impactos trabalhistas? A continuidade ou não daquilo que foi realizado durante as MPs, a necessidade de fazer aditivos, né? Então, por exemplo, eu fiz o acordo sobre banco de horas para compensação em 18 meses após o estado de calamidade pública. O que acontece nessas circunstâncias? Aí a resposta vem sempre aquilo: o que foi feito, está feito. Né? Tem validade dentro dos limites da MP. A partir dali tem que fazer uma nova negociação, um novo aditivo. Esse é um dos pontos mais comentados. O outro é em relação à prevenção, né, na questão da Covid, o que fazer, quais seriam as medidas mínimas. Porque esse é o problema, né? Qual é o mínimo aceitável de medidas preventivas, né? Pensa na cooperativa que tem transporte. Como é que eu faço? Qual que é o mínimo aceitável ali de pessoas dentro de uma van, dentro de um ônibus? Então, assim, nós estamos aprendendo juntos também. É um momento que não tem respostas prontas, né? Então, que a resposta foi mais ou menos assim: deixa eu pesquisar nos órgãos oficiais do seu estado e te dizer quais são os parâmetros mínimos. Neste momento, né, dentro das secretarias de saúde, o que é que se aceita como parâmetro mínimo de proteção? E muitas dúvidas em relação à suspensão e à redução, né? Porque realmente a lei ela tem uma redação complexa. Ela não é uma lei que ela esgota cada assunto, né? Eles acabam tendo alguma ligação um com o outro. Você vai falar de benefício, é óbvio que você vai falar de benefício na visão da redução e da suspensão, mas não esgota tudo aquilo a respeito de benefícios. A compreensão da lei ela não é tão simples, né? Tanto que muitos juristas acabam optando por fazer painéis, né? Fazer quadros comparativos para tentar visualizar melhor. Mas são nesse sentido, doutor Mário. Eu acho que tem uma complementação à primeira pergunta, né? A pergunta, na verdade, foi se um funcionário, né, que está em home office sofre um acidente em casa. Sim, sim, sim. E aqui está. Se você treinou esse empregado, esse colaborador, né? Ele assinou um termo dizendo que ele vai ser responsável, autorresponsável, ele vai cumprir todas as medidas, né? Vai cumprir tudo aquilo que ele foi treinado a fazer. E ele sofre um acidente dentro da sua casa. Em tese, aquele termo, se foi seguida a orientação, né, não geraria. Eu digo em tese porque na prática a chance disso acontecer é muito baixa. O que nós temos de pesquisa jurisprudencial já alerta para um risco enorme, sim, de responsabilização do empregador pelo que ocorre dentro da casa do empregado em home office, né? Então, assim, por isso tem que ter um treinamento constante, palestras, né? Tem que ter um acompanhamento em relação à saúde e segurança do trabalhador,
né? Isso já era um questionamento em 2011, muito antes da pandemia, né? A pessoa está lá trabalhando, escorrega, cai. E aí? O que isso tem a ver com o trabalho? Esse é um dos argumentos que eu posso usar, inclusive, para defender, né? Uma coisa é a pessoa teve ler, dort, por esforço repetitivo digitando. Outra coisa é escorregar dentro de casa e cair. Aí é outro departamento, né? Aí não tem correlação com a atividade, né? Então, nesse sentido, também eu tenho uma brecha de defesa. Teoricamente, se eu instruir o trabalhador para realizar aquele trabalho de forma segura e ele assinou os termos de responsabilidade, o empreendimento está isento. Nós estamos na mão da interpretação do juiz. Ok? Ótimo. Obrigado, professora. Imagina. Temos uma pergunta aqui que a doutora Juscelia tem boas condições aqui, que está bem atenta a esse tema. Então, eu gostaria da participação da doutora Juscelia nesse questionamento, né? O questionamento é o seguinte: com o fim da vigência da MP 927, os treinamentos que venceram no período que ela esteve vigente precisam ser refeitos? Se sim, até quando? Se não, eles ficam válidos até quando? Mesma situação para exames periódicos. Doutor Mário, essa pergunta é muito interessante, eu sei que impacta muito nas nossas cooperativas. A medida provisória 927, como a doutora Leila colocou lá no início da apresentação, ela prorrogava essas exigências administrativas em saúde e segurança no trabalho e permitia que os empregadores, em virtude do estado de calamidade pública, não realizassem os treinamentos, não realizassem os exames periódicos, em virtude mesmo do isolamento social e da crise sanitária. Com a caducidade da medida provisória 927, há uma possibilidade de realização desses exames periódicos e treinamentos de forma remota, tá? Se a cooperativa precisa realizar esses exames e não tem como fazer de forma presencial, porque, obviamente, nós estamos tratando de uma calamidade, de uma situação excepcional, é possível realizar de forma remota e também é possível que a gente negocie isso para o pós-pandemia, quando terminar o estado de calamidade pública, porque, inclusive, os auditores fiscais do trabalho propuseram para a Secretaria de Relações do Trabalho uma prorrogação desse prazo, independentemente da caducidade da medida provisória. Então, as cooperativas podem se resguardar dessas duas formas, e os exames e treinamentos que já foram feitos, eles continuam válidos. A prorrogação vai sair aí a qualquer momento, o sistema OCB está acompanhando, mas há a possibilidade também do médico do trabalho na cooperativa realizar essas questões de treinamentos e exames periódicos de forma remota, tá? E o que acontece é que nós temos um parecer como sistema OCB, eu posso compartilhar com o Dr. Mário, e ele enviar aí para a pessoa que teve a dúvida, né, e fez essa pergunta super pertinente, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando num momento de excepcionalidade. Muito obrigado, doutora Juscelia, pelos esclarecimentos. E sim, se puder nos enviar, eu encaminho daí para o participante, que a gente tem aqui o cadastro também. Bem, temos mais alguma pergunta? Nós estamos nos aproximando aqui do horário programado, né, para a finalização do nosso evento. Acho que as perguntas que estavam dispostas aqui já foram respondidas. Então, eu acho que, nesse momento, eu gostaria, em nome da organização aqui, de agradecer a participação de todos, né? Nós tivemos uma ótima participação também, muitas pessoas interessadas, né, nesse tema. Eu quero reforçar novamente o meu agradecimento aos colegas das unidades estaduais, né, o Dr. Gilson, da UCESC, o Dr. Graziel, da OCEPAR, né, que está aqui presente, e também a todos os nossos colegas que colaboraram, né, a doutora Juscelia, né, que abrilhantou o nosso evento aí com a participação do Nacional, aqui dando a visão do Nacional. Então, muito obrigado a todos, né? Nós ficamos à disposição dos senhores, nós temos aqui os contatos, né, da Scope também, se ficou alguma dúvida, alguma questão, nós podemos enviar por e-mail também as apresentações que foram colocadas aqui. Agradecemos a todos e desejamos a todos aí um bom final de dia. Obrigado pela participação e pela colaboração de todos. Obrigado, doutor Pedrassani, obrigado, Leila, obrigado, Juscelia, obrigado, Graziel, obrigado, Gilson. Mais um evento aí encerrado. Muito obrigado. Um abraço. Parabéns a todos, obrigada.
Um grande abraço. Obrigada. Parabéns, abraço, agradeço a todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns de novo, boa tarde a todos, um grande abraço. Boa tarde a todos, um grande abraço.